E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! O livro dos livros chama-se Bíblia Sagrada, ok? Você pode ler qualquer coisa e te ajudar, te auxiliar, ser importante para você. Mas o livro dos livros chama-se Bíblia Sagrada. É o livro que nos prepara, nos faz conhecer o mundo espiritual, que nos revela o mundo espiritual e que nos ensina a vencer, primeiramente, aonde é determinado, aonde vencemos primeiramente. As nossas vitórias, primeiramente, elas acontecem no mundo espiritual. Depois elas se materializam no mundo físico. Então, você vê pessoas, as pessoas não têm controle sobre o mundo espiritual. Você pode ler muita coisa importante, muitas coisas que te ajude a pensar, que faça com que você tenha uma reprogramação da sua mente, que faça com que você pense da maneira, de uma forma melhor, que você fale, se expresse de uma maneira melhor, mas tem algumas coisas que não se muda, não tem como você ter o controle, senão através da fé e através de orações. Nada muda. Você pode ser uma pessoa motivada, você pode fazer boas determinações, você pode ser, mas se você não aprender a lutar no mundo espiritual, se você não aprender a lançar mão da caixa de ferramenta que existe aqui, como sempre digo, isso aqui é uma grande caixa de ferramentas. Se você, na sua casa, a única ferramenta que você tem lá é uma chave de fenda, uma chave de Phillips, você não tem nada. Você vai apertar um parafuso que seja de fenda ou um parafuso que seja de Phillips. Mas uma chave de rosca não, uma chave inglesa não, né? E todas as demais ferramentas importantes para que você possa realmente... eu tenho tido essas experiências e começa assim, né? Às vezes você chega em alguns lugares e você conversa com as pessoas, a pessoa diz assim, pessoas com um alto nível de conhecimento na sua profissão, um alto nível de habilidades, contatos, pessoas que dizem, tudo o que eu tinha para fazer, eu já fiz, todas as pessoas envolvidas eu já contactei, os recursos necessários, né, para poder fazer com que isso aconteça, mas eu não consegui entender por que as coisas não fluem, por que as coisas não acontecem. É como se tivesse alguma coisa... eu vou dar duas definições a você. Se você perguntar assim a mim, pergunte assim, bispo, eu tenho feito, eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho determinado, eu tenho profetizado, eu tenho lutado por aquilo que eu almejo, por aquilo que eu desejo, eu tenho lutado de todas as formas, mas não tem acontecido. Eu tenho vindo na igreja, mas não tem acontecido, e eu não sei porquê. Vou te dar duas respostas para ela, duas. Está em uma das duas, mas primeiramente na primeira, ok? Primeira, pare com muita profundidade e veja o que Deus está requerendo de você. Porque pode ser que Deus está pedindo algo a você que você ainda não deu a Ele. Pode ser que Deus está pedindo mudanças que ainda você não fez. Pode ser que Deus está pedindo coisas que você ainda não deu. E fica aí barrado, travado. Ok? Segundo ponto. Essa é a primeira. Segundo ponto. Não tem nada que te acusa? Já deu tudo? Na sua consciência está tranquila, está limpa? Você tem dado o seu melhor ao Senhor ou tem pendências? Você sente Deus falando com você, Deus cobrando de você, porque Deus se comunica com você, se comunica a sua consciência. Viu? Deus se comunica com a nossa consciência. O Espírito de Deus se comunica com a nossa consciência. Mas vamos lá.
Vamos supor que você entendeu, ou estou entendendo hoje, vou dar a Deus. Tem a segunda parte, que caminha junto. Que essa é a parte onde a maior parte dos cristãos são deficientes. A maior parte não estão e não sabem, não estão preparadas e não sabem lutar no mundo espiritual. Não estão preparadas e não sabem lutar no mundo espiritual. Ignoram o que está escrito em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, não é contra seres humanos, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Revesti-vos de toda a armadura. Luta é guerra. E é muito simples isso, e eu já dei esse exemplo para você. É muito simples isso. Eu já dei esse exemplo, eu já ensinei, e dou esse termômetro novamente a você. Se tem coisas amarradas na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, faça uma bela oração de guerra, repreendendo o mal lá dentro, e veja o que você sente, Fecha lá na sua casa e trava uma guerra. Se há um mal aqui, se há um espírito amarrando, se há um espírito lutando, eu repreendo agora esse mal. Aonde estiver atuando, eu repreendo. Se é uma legião, se é uma casa, se é uma potestade. Veja se você arrepia, se você tem calafrios, arrepios, se você sente uma presença maligna lá. Isso é você, não vai por mim não, faz lá você. Faz você o teste. E depois você tire as conclusões do que você vai sentir. Você vai tirar as conclusões. Aí você vê se é verdadeiro, se não é verdadeiro, se tem alguma coisa espiritual lá, ou se não tem alguma coisa espiritual lá. É por isso que eu sempre digo, se as pessoas realmente crescem no como dizem que creem, elas lutavam mais. E é o que nós vamos falar hoje. Lutariam muito mais, e da forma correta. Porque o que é espiritual, diga comigo, só se resolve de maneira espiritual. Não se resolve de uma outra forma. O que é espiritual só se resolve de forma espiritual. Você pode fazer o que você quiser, não resolve. Você pode fazer o que você quiser, não tem definição, porque o que é espiritual só se resolve de forma espiritual. Não existe uma outra forma de se resolver. Então nós precisamos aprender a lutar de forma espiritual. E muita gente ignora isso. Muitas pessoas ignoram isso. Amém? Eu não creio muito nisso. A atuação do mal é igual ao ar-condicionado da igreja. Você não vê, mas você sente. Você vê os efeitos dele. E tem efeitos que você sabe que não é normal, que não é natural. Amém? Por isso nós estamos intensificando, nós estamos orando, tem reuniões todos os dias, cultos todos os dias, fechando todas as áreas, todas, cercando todas, ou pelo menos as principais áreas de nossas vidas. As principais áreas de nossas vidas. Então, ultimamente, eu tenho estado com pessoas que eu tenho falado sobre isso. Não adianta, primeiro ponto, observa o que Deus quer de você. Senão você vai ficar parado aí, estagnado, vai viver 1 ano, 50 anos. Vai viver o mesmo ano, 50 anos. Ele isso não é inteligente. Para ver o que Deus quer de você, o que Deus está requerendo. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Achegai-vos a mim, dê a mim não o que você quer, dê a mim o que eu quero. Dê a mim o que eu quero, não o que você quer dar. Porque não adianta a gente querer dar a Deus o que a gente quer. Nós precisamos saber o que Deus quer. Ok? Deu a Deus. Então agora entra para a parte espiritual. Entra para a parte espiritual que vai se definir.
Entra para a parte espiritual. E às vezes as pessoas ignoram. Quem viu o Cris? Levanta a mão, por favor. Quem escutou o testemunho da Cristina? Quem escutou segunda-feira? E esses dias agora? O ano passado, está ali, ela está me ouvindo. O ano passado, nós tivemos um contato por causa de algo espiritual. Eu disse assim para ela, Cris, ela é membro da igreja faz tempo. Ela é membro da igreja faz tempo. E eu disse assim para ela, Cris, eu quero que você entre em sexta-feira, entra para sexta-feira, mas para uma guerra. Para uma guerra. É para repreender toda e qualquer atuação, maldição, ação maligna da sua vida. Vamos entrar com toda a força. Falei ou não falei, Cris? Ela veio. Ela veio. Eu falei, eu quero que você entre e você vai colocar assim, específico. Específico. E específico era justamente como ela, estou falando porque ela deu testemunho, e ela disse assim, que o negócio que aconteceu, quando ela testemunha, ela disse que definia 3, 4 anos da vida dela. Quem escutou o testemunho lembra disso. E eu disse, eu quero sexta-feira, específico, você vai entrar num trabalho de libertação específico, porque se tem algo aí, vai cair por terra. E ela veio, e entrou para valer. Entrou ela, entrou o marido, entrou todo mundo, entrou para valer, tratando com seriedade aquilo que eu havia dito para eles. Porque também tem uma coisa, não adianta me pedir oração e você não fazer o que você faz, o que você tem que fazer. Não adianta. Então a primeira coisa, vou orar com vocês, mas eu quero vocês lá. Eu quero vocês fazendo o que precisa ser feito. E ela fez. E as coisas fluíram. Às vezes a gente vai tratando como normal aquilo que não pode ser tratado como normal. Esse é o grande problema. Amém? Por que o Senhor está falando sobre tudo isso, bicho? Nós estamos em oração. Marcos 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4. Diga comigo, um paralítico carregado por 4. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Lê aquilo que está escrito ali. Não é ouvindo. Não é ouvindo. É vendo a fé que eles tinham. Porque, deixa eu dizer uma coisa com muita sinceridade para você, se você não quiser, mais uma vez, passar por mais uma igreja e ver muito pouca coisa acontecendo na sua vida. Fé não é sentimento. Fé sem obras é morta. Nunca caminhe por esse negócio que você diz assim, eu sinto uma fé tão grande. Ok. E aí? O que isso muda? Fé sem obras é? Tem 2 traduções para esse versículo. Fé sem obras é morta e fé sem obras é inútil. Não tem utilidade alguma. É como o corpo sem espírito. Um corpo sem espírito, ele é só um corpo no chão. Não tem vida. A fé sem obras não tem vida. Ela é inútil. Nós conhecemos, aliás, o Senhor conhece a nossa fé pelas nossas atitudes. Vendo a fé que eles tinham,
Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Mas espera aí, vendo a fé que eles tinham, por que foi visto a fé desses homens? Eles chegaram em uma casa, em que Jesus estava pregando lá dentro, a casa estava lotada, cheia. Eles poderiam ter dito: está cheio demais, está tumultuado demais, vamos, outra hora a gente volta. Outra ocasião, outro momento. Mas não foi isso. Espera aí, nós chegamos aqui, nós viemos, está cheio e nós não vamos voltar. Nós não vamos. Sabe aquela fé, diga comigo, uma fé teimosa, diga uma fé perseverante, uma fé ousada. Olha, a fé é teimosa. Espera aí, não vou voltar assim. Não vou voltar dessa maneira. Eu me recuso a estar da mesma forma. E olha que coisa interessante, se nós pararmos cheio, aí o que eles pensaram, né? Não dá para entrar. Que é outra resposta que muita gente poderia ter dito. Muitas pessoas dizem: nós tentamos. Nós tentamos, diga comigo, nós tentamos. Fazer o quê, né? Nós tentamos. Nós viemos até aqui. Mas está lotado. Não foi falta de tentar. Não, isso é pequeno demais, é fraco demais. É muito fraco. Espera aí, nós viemos aqui, nós chegamos até aqui e não vou voltar da mesma maneira. Não vou retornar, me recuso a voltar dessa forma. E aí, o seguinte, dá por onde? Não dá por lugar nenhum, então vamos pelo telhado. Tira as telhas. Tiraram as telhas e desceram o paralítico até Jesus, aonde Jesus estava. E ali, vendo a fé que eles tinham, vendo por quê? Pela sua atitude. E aí, pense comigo, será que na vida de muitos Deus não tem esperado esse a mais? Será que Deus também não está esperando? Tem alguns que talvez até esteja dizendo: eu tenho lutado, eu tenho buscado, mas será que o Senhor não está esperando que você coloque mais força ainda? Que você saia do convencional? Saia daquela fé natural? Que ouse mais? Porque certamente ali muita gente falou assim: nossa, que absurdo. Quando começaram a ver, mexendo no telhado, arrancando ali a cobertura, muitos devem ter dito assim: nossa, mas o que é isso? Que loucura é essa? Uns disseram loucura, outros disseram irresponsabilidade. Onde já se viu? Que falta de responsabilidade. Correndo o risco ainda de derrubar o paralítico, ou de desabar tudo em cima deles? Não. Resultou naquilo ali, ó. Quantos estavam lá dentro da casa? Diz que estava cheia. Mas quem alcançou o seu milagre? Só o paralítico. Somente o paralítico. Vendo a fé, filho, os seus pecados estão perdoados. Passa. Estavam sentados ali alguns, diga comigo, mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. O que é o mestre da lei? Os religiosos. Porque tem gente que é mestre. Mestre. Conhece tudo. Letra. Fé nenhuma.
letra. E eles estavam ali só raciocinando em seu íntimo. Porque não pense você que não tem isso hoje dentro da igreja, tá? Tem os que vivem os seus milagres, tem os que alcançam milagres extraordinários e tem só aqueles que ficam raciocinando em si, no seu íntimo. Só ruminando, olhando para onde não deve, só fazendo observação que não deve, fazendo crítica que não deve, olhando sempre na direção errada e não sai do lugar, né? Tem sempre esse, todo lugar tem. Todo lugar tem. Eu espero, aqui eu acho que é diferente, não é, gente? Sim ou não? Eu acho que aqui é diferente, não é? Eu prefiro acreditar que seja, né? Prefiro acreditar que seja diferente. E aí, por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Você vê que quando o sujeito quer ser incrédulo também, quando o sujeito quer ser incrédulo, ele é incrédulo até a morte. Porque você vê que, às vezes Jesus realizava milagres, eles estavam um pouco se importando com o milagre que estava diante dos olhos deles. Eles estavam mais preocupados em questionamentos, né, e olhar, e que não pode ser assim, que não deveria ser feito assim, porque na lei não é permitido que seja feito assim. Meu Deus, mas acabou de um paralítico levantar, você não está impressionado com isso não? Você está mais preocupado com letra, você não está vendo o que aconteceu diante dos teus olhos, mas você vê como é que funciona. Jesus percebeu logo, diga comigo, Jesus percebeu logo, em seu espírito, que era isso que eles estavam pensando. Por isso que eu sempre digo, traz teu espírito para a igreja, viu? E cuidado com o que passa pelo teu espírito, que Deus, Ele sabe o que está passando dentro de você. Você pode falar o que você quiser, você pode falar que você tem fé, você pode falar que você é sincero, você pode falar que você é fiel, você pode falar, o Senhor está te vendo. Ele está lendo o seu íntimo. Seus pensamentos, seus sentimentos, o que está dentro de você. Exatamente como é. Por isso, quem realmente vive por fé, está vigiando até no pensar. Está vigiando nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Porque nunca se esqueça do que eu vou dizer para você. Tudo que está dentro de você será revelado fora. Se você tem fé, será revelado fora. Se você não tem, vai ser revelado. Se você está em erro, em pecado, vai ser revelado fora. Tudo que está dentro de você vai ser revelado fora. O que está dentro vem à tona. Mais dia, menos dia. Mais dia, menos dia. Então, é honesto, é sincero, é lúcido, que nós realmente estejamos atentos àquilo que está acontecendo dentro de nós. E possamos alinhar a nossa vida com o nosso discurso. Viu? Alinhar a vida com o discurso. Realmente colocarmos em prática, é viver a palavra, não a gente fingir que vive a palavra. É nós vivermos a palavra. E eu tenho ensinado que cada culto acrescenta alguma coisa na tua vida, senão você vai perder anos dentro da igreja. Cada culto acrescenta alguma coisa na tua vida. Cada mensagem, faça aquela análise de estou mudando isso, estou evoluindo nisso, estou me libertando disso. Cada reunião que você vier, para que você dê condições a Deus de ir colocando você. Quais os personagens da Bíblia que você conhece? Os bons. Davi, o que mais? Moisés, o que mais? José, o que mais? Josué, Isaac, Jacó. Então eu quero que você grave isso a partir de hoje, quando você estudar a Bíblia. Veja quando Deus se expressa e diz, eu sou o Deus de. Você não vai encontrar aqueles que fracassaram, Deus dizendo que é o Deus deles. Você não vai encontrar Deus dizendo que é o Deus de Saul. Você não vai encontrar
Deus dizendo que é o Deus de Judas. Você não vai encontrar o Deus dizendo que é o Deus daqueles que fracassaram no deserto. Você vai encontrar: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu sou o Deus de Davi, seu pai. Eu sou o Deus. Ele não fala que ele é o Deus de qualquer um. Ele fala que é o Deus daqueles que venceram. Ele se identifica dessa forma. E todos esses Deus colocou numa posição de honra. Mas é só você estudar que você vai ver a fidelidade que havia nesses homens. O quanto esses homens foram fiéis a Deus. Colocando Deus verdadeiramente em primeiro lugar na sua vida. Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e anda? Tanto faz. O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados, ou levante e ande? Que coisa interessante também, né? Se você for a fundo nessa colocação, você vai descobrir que o pecado dele colocou ele naquela condição. Teus pecados estão perdoados. O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados, porque quando há perdão de pecado, também há libertação, a mudança, a cura, a transformação. A mudança na vida da pessoa. Entende? A transformação na vida da pessoa. E é importante que a pessoa também entenda isso, que é quando a gente desce uma pessoa às águas do batismo, o batismo simboliza o sepultamento da velha criatura. Morreu, morreu, acabou. Ali é um novo homem, né? Ninguém mais pode olhar para você e dizer: ah, você não é aquele que fazia? Não, aquele lá foi sepultado há algum tempo ali no tanque de batismo lá da igreja. Nasceu um novo, né? Não sou aquele lá já não existe mais, querido, aquele lá morreu. Entende ou não? Sim ou não? Isso é importante que você tenha essa consciência. Ah, você não é aquele? Não. Eu até conheci ele, mas não sou aquele mais, aquele morreu. Ah, mas como você se chama? É o mesmo nome, mas aquele lá é o velho homem. Esse é um novo homem, andando em novidade de vida. Então aquele lá está morto, querido. Não é mais o homem do pecado. É um homem de Deus que está aqui agora, uma mulher de Deus. Amém? Vamos lá. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca, diga comigo, e vá para casa. Primeiro ponto que eu quero que fique registrado, grave este: será que Deus não está esperando uma atitude mais ousada? Uma fé mais ousada? Uma fé com atitudes mais corajosas, mais teimosas, mais perseverantes? Pense nisso. Pense nisso. Nós vemos situações na Bíblia assim, muitas, que não era para ser daquele jeito. E a atitude de fé mudou, a perseverança mudou, a ousadia mudou. A exemplo deles. A casa estava cheia, não tinha por onde entrar. Eles poderiam até dar essa justificativa e dizer: nós lutamos, nós viemos até aqui, estava lotado, nós tentamos, mas está cheia a casa. Não. Isso se chama se recusar a permanecer na mesma condição. Eu me recuso a continuar na mesma condição. Eu me recuso a continuar paralítico carregado pelos outros. Eu me recuso a permanecer nessa condição humilhante. Eu me recuso.
e daqui eu saio com a minha vida transformada. E foi aquele passo a mais que provocou. Vendo, não é ouvindo, vendo a fé que eles tinham. Segundo ponto, importante. Atitude dos 4. Porque nós precisamos pensar nisso. Os 4 também têm mérito nisso. Os 4 não pensaram somente neles. Os 4 pensaram no sofrimento, na dor daquele paralítico. Carregaram aquele paralítico. A quem nós temos carregado? Nós precisamos carregar também. Nós precisamos ajudar outras pessoas. Nós precisamos pensar nisso. Tem muita gente pertinho de nós, paralíticos espiritualmente, pessoas sofrendo, gemendo, padecendo. E nós precisamos ser um dos 4 na vida de alguém. Outro dia alguém se lamentou tanto da vida para mim que eu disse assim: sabe qual é o teu problema? Gostaria que você fosse um pouquinho conosco em Barretos. Gostaria que você fosse em alguns lugares que nós temos ido evangelizar, para você conhecer o sofrimento. Porque a tua vida não está tão ruim assim quanto você diz. Mas a questão é que, infelizmente, por você não estar ajudando ninguém, então você só sabe reclamar da sua vida. Você só sabe se lamentar. Você não é grata a Deus pelo que Deus tem feito a você. Então eu gostaria que você me acompanhasse e fosse comigo, em algumas dessas semanas, fosse pelo menos a Barretos. Né? Faz uma visita para você ver o que é dor, o que é sofrimento, e se você tem motivos para reclamar tanto quanto tem reclamado da sua vida. Nós precisamos ser um dos 4 na vida de alguém. Tem sempre pessoas precisando do nosso apoio. E ainda que a gente não esteja vivendo aquilo que gostaria, mas você sabia que nós somos curados curando? Sabia que nós somos abençoados abençoando? Sabia que nós somos fortalecidos fortalecendo? Sabia disso ou não? Nós somos fortalecidos fortalecendo? Então, pense nisso também, porque nós precisamos contribuir para a vida das pessoas, independente de como estejamos. Nós somos abençoados, abençoando, nós crescemos ensinando. Quando você abre a sua boca para poder fortalecer uma pessoa, abençoar a vida de uma pessoa, às vezes Deus está usando a sua boca para falar com aquela pessoa. Quando você termina, você fala assim: minha boca falou comigo. Deus falou comigo através da minha boca. Porque quando você fala com aquela pessoa, você cai a ficha e você diz assim: puxa vida, o conselho que eu dei a ela, Deus está dando a mim através da minha boca. É verdade, não é? Quem já teve essa experiência? Você olha e fala assim: pô, meu Deus, Deus está falando comigo através da minha boca. Eu fui fortalecer a pessoa e estou sendo fortalecido. Então, seja também um dos 4 na vida de alguém. Carregue alguém. Ajude pelo menos a princípio. Assim como muitos já foram carregados ou está sendo carregado. E chega o momento também, diga comigo, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Mas agora é você, não é os 4. Pegue você. Agora levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Agora é você que vai carregar ela.
Viu? Agora é você, pega ela e vá para casa. Agora não é os 4 que vão carregar a tua maca, agora você carrega e volta. Mas o ponto principal, eu quero que você deixe registrado isso. Tem pessoas vivendo uma fé de aceitação, de conformismo. Eu tentei, eu lutei, eu busquei, eu orei, eu jejuei. Será que foi o suficiente? Eu aprendi que na minha fé, eu aprendi que quando não acontece eu tenho que colocar mais força. Eu aprendi a resolver as coisas que tudo que eu coloco mais força se define. Tem coisas que não se define. Cada medida que você chega, cada nível que você chega, você tem que aprender que você vai ter que se fortalecer, porque quanto mais você sobe, maior a força, maior a unção, maior o poder, maior a sua fé. Quanto mais você subir. Lembra daquela frase que a gente usa muito para segunda-feira? Quem ganha R$1.000 tem problema de quanto? Quem ganha R$10.000 tem problema de quanto? Quem ganha R$50.000 tem problema de quanto? Quem ganha 1 milhão tem problema de quanto? 1 milhão. Não, aí eu tenho aquele que fala assim, não, mas quem ganha 1 milhão não tem problema, bispo. Será que não? Você está se entregando. Falou que tem muito. Eu falei, então está ganhando 1 milhão aqui, ó. Pode encostar que está ganhando 1 milhão. Que ela falou de boca cheia aqui, ó. Estou brincando. Mas a mesma coisa para outras áreas da vida. Conforme você vai crescendo, conforme você vai evoluindo, você tem que crescer na fé. Porque você vai lidar com problemas diferentes. E eu aprendi na minha caminhada que quando uma coisa não se define, eu preciso colocar mais força, eu preciso pressionar mais, eu preciso intensificar. Ela vai se definir. Se não foi com essa medida, então eu preciso, porque nós sabemos que existem situações, biblicamente, nós já vimos na Bíblia, um demônio na vida de uma pessoa. Nós já vimos 2.000 demônios na vida de um só homem. 2.000. Nós já vemos demônios que os discípulos não deram conta de expulsar e foram questionar Jesus: por que, Senhor, nós não conseguimos? Porque a casta de demônios, a potestade de demônios que só se resolve, que só se expulsa com jejum e oração, é com vida consagrada. Há situações que elas são definidas somente, realmente com consagração, com autoridade, com poder, com revestimento. Você nunca sabe qual é a batalha que você está enfrentando agora. Você não sabe se é 1, se é 2, se é 10, se é 100, se é uma legião. Você não sabe. Não adianta você querer resolver algumas coisas, como de repente você resolveu alguns problemas mais fáceis. Quanto maior o meu sonho, quanto maior os meus objetivos, mais força eu tenho que colocar? Ou não? Ou não? Mais força eu tenho que colocar. Mas eu tenho que me preparar. Quanto mais eu quero crescer, mais eu tenho que me preparar. A vida é assim. Quando você é sozinho, é você e você. É você e Deus. Quando você é casado, é você e sua esposa. Quando você é casado e tem filhos, aumenta a responsabilidade, aumenta os problemas, aumenta a guerra. Às vezes o diabo já não consegue mais te pegar diretamente, atingir como te atingia antigamente. Mas aí de repente, quando você se desperta, ele está tentando te pegar por intermédio de um filho. Ele está tentando te derrubar por intermédio de um filho. Ele está tentando entrar na tua vida e te desestabilizar por intermédio de alguém muito próximo a você e é importante a você.
E se você não estiver atento, se você não for uma pessoa espiritual, que tem visão espiritual, você é roubado, saqueado, você vai estar daqui a pouco aflito, porque não tem fé para orar por aquilo, para expulsar aquele mal que está tentando entrar na tua vida, na tua casa, te desestabilizar através de alguém vulnerável. A Bíblia nos ensina que nós somos como sentinelas. Sabe o que é uma sentinela? O que é uma sentinela? É um guarda, um vigia. O guarda, o vigia, ele está observando o sentinela, que a Bíblia, no passado o sentinela era colocado numa torre e estava observando 360 graus, porque nunca sabia por onde o inimigo poderia vir. Você nunca sabe por onde. O problema é que às vezes falta essa visão espiritual. E as pessoas estão tratando como natural o que não é e não pode ser tratado como natural. E nós estamos atentos, vigiando, orando, repreendendo, cercando, fazendo a parte humana e a parte espiritual. Quem está entendendo, por favor? Fazendo a parte humana e a parte espiritual. A parte humana e a parte espiritual. E se você não tiver essa visão, você começa a agir de forma natural, tentar tratar de forma natural o que é espiritual e não vai resolver. Não vai solucionar. Porque o que é espiritual se resolve de forma espiritual. E mesmo o que muitas situações, nós sabemos que o mundo espiritual, quando nós travamos as nossas batalhas aqui, as nossas guerras aqui estão sendo travadas, as batalhas no mundo espiritual. Por isso que nós precisamos travar as nossas batalhas aqui. Porque enquanto estamos em guerra aqui, está sendo travado lá. Quando vencemos é porque vencemos lá, quando perdemos é porque perdemos lá. Amém? Passa, por favor. Levem os fardos pesados uns dos outros, assim cumpram a lei de Cristo. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Ah lá, diga comigo, filho do homem, disse ele, eu fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Sentinela é aquele que está sempre atento. Inclusive eu falo sobre isso continuamente. Toda casa tem que ter um bom sentinela. Uma casa que não tem um bom sentinela, ela vive sendo saqueada. Uma casa que não tem um bom sentinela fazendo advertências. Opa, olha. Não abra brecha. Não abra brecha. Fecha as brechas. Não haja assim. Uma casa que não tem uma boa sentinela, aquele que a Bíblia diz que é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, entra e leva tudo. Você não se dá conta. O sentinela, ele está sempre vigiando. Está sempre observando. O sentinela, ele está observando. Eu sou sentinela da minha própria vida. Eu estou sempre atento ao que está acontecendo comigo. Porque tem pensamentos e sentimentos que eu não posso permitir que esteja ou que entre. Porque se entrar, vai me prejudicar. Então eu estou atento ao que está acontecendo comigo. Como é que eu combato isso? Com a palavra.
Com a palavra, não aparta da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite, porque só assim você prosperará. Com a palavra, eu estou atento ao que está acontecendo com a família. Eu estou atento ao que está acontecendo na minha casa. Nós não podemos ser omissos. Hoje é um tal de, não pode invadir a privacidade. Não, senhor. Totalmente errado. Quando estiver sobre a minha responsabilidade, não faz o que quer. Sabe por quê? Porque tudo que der errado vai cair para eu resolver. É verdade ou não é? Tudo que der errado, tudo que der problema, vai arrebentar em mim. Em mim. O dia que for dono do nariz, o dia que for independente, quer fazer o que quer brincar com a vida é tua. Mas perto de mim não vai fazer. Então, eu como sentinela, eu estou observando. Como sentinela, eu estou atento, cuidado. Como sentinela, a casa é minha. E eu sei o preço que eu pago para manter isso aqui limpo, abençoado. Então você não vai entrar, não vou permitir que através de você entre na minha casa, porque se entra, vai entrar e vai destruir, vai me prejudicar também. Então eu estou atento. Estou atento em atitudes como homem, estou atento espiritualmente, orando, limpando, faxinando, porque de vez em quando a gente precisa entrar em casa e fazer uma faxina, né? De vez em quando você entra cômodo por cômodo e vai fazendo uma faxina, vai fazendo uma limpeza espiritual, vai fazendo uma limpeza cada cantinho, vai expulsando toda e qualquer influência. Por quê? Porque é muito fácil entrar um espírito de enfermidade e a gente tratar como é normal. É muito fácil entrar um espírito de contenda, de divisão e a gente tratar como normal, né? Toda família briga, toda família discute, toda família... Não, mas toda família briga, discute, mas ultimamente não se faz outra coisa senão brigar e discutir. Não consegue sentar numa mesa para fazer uma refeição juntos. Isso é normal? Sim ou não? Um levanta, um acaba de sair de uma enfermidade, o outro cai. O outro levanta, o outro cai. O outro levanta, o outro cai. O outro levanta, o outro cai. Isso é normal? Não. Se eu não estiver atento, entra um espírito de enfermidade e eu estou tratando como é normal. Entra um espírito de divisão, de contenda, de separação e eu estou tratando como normal. Eu não entro lá dentro e digo, ô espírito de divisão, de confusão, aqui na minha casa não. Eu te ordeno, sai daqui em nome de Jesus. Por onde você entrou eu não sei, mas que você vai sair, você vai sair. Amém? Isso é ser sentinela. Isso é ser sentinela. Jesus, vai passando do teu sangue aqui na minha casa, vai passando do teu sangue, vai passando do teu sangue no meu quarto, vai passando do teu sangue aqui, passa do teu sangue nessa cama aqui, Senhor, passa do teu sangue, porque a cama aqui, a cama lá tem sido um problema, né? O casal mal deita, vira as costas um para o outro e o pau tora, né? Então vai passando do teu sangue, vai passando do teu sangue sobre a cama dos meus filhos, vai passando do teu sangue sobre o quarto, passa do teu sangue, meu Deus, sobre a sala, passa do teu sangue sobre a sala da TV, vai passando do teu sangue agora na cozinha, vai passando do teu sangue no banheiro, vai passando Deus, eu quero uma limpeza aqui, Senhor. Eu quero uma limpeza aqui. Amém? Aí talvez tenha aquele que diga assim, aí eu acho que é demais. Legal. Fica com ele lá. Faz carinho nele. Né? Bichinho de estimação. Né? Vira bichinho de estimação. Porque você sabe que tem pessoas que têm, como nós temos falado ultimamente, né? Tem algumas atitudes, alguns péssimos hábitos, alguns vícios de estimação, que já passou da hora de botar corpo para correr. Trata com o maior carinho, como se fosse estimação. E está lá, está prejudicando, está roubando. Nós somos a sentinela. E a sentinela vem também para despertamento. A sentinela vem para, peraí, nós podemos ir além. Nós podemos viver um ano diferente.
Nós podemos conquistar resultados diferentes. Tem tanta gente conquistando, por que nós não vamos conquistar? Tanta gente prosperando, tanta gente abençoada, por que nós não vamos conquistar? Sentinela também tem essa função. Sentinela diz, olha o que está escrito aqui, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. Porque nós temos a palavra como uma bússola, nos orientando. E mais, até para que Deus não cobre da gente, né? Vamos lá. Quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer, se você não advertir, nem falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas por mim, você será responsável pela morte dele. Olha como isso é sério. Como isso é sério. Se Deus nos manda, querido, cuidado. O caminho que você está não é legal. Cuidado, porque o caminho que você tem trilhado, se algo acontecer com você, você perde a coisa mais importante da sua vida, que é a sua salvação. Então não siga nesse caminho. Falo com você com amor. E você sabe que quem ama é aquele que olha nos olhos e fala a verdade, é aquilo que você precisa ouvir. Quem ama de verdade, fala a verdade. É verdade ou não? Sim. Quem ama de verdade, quando você corrige um filho, você corrige por ódio ou corrige por amor? Você corrige por amor, porque você não quer ver sofrer. Quando você corrige, e corrige muitas vezes até de forma enérgica, é porque você não quer que quebre a cara. Você não quer que se dê mal. Você corrige por amor. E a Bíblia diz que o Senhor nos trata assim, porque Ele nos ama. Então nós não podemos ser omissos e nem covardes de não falar a verdade. Tem que falar, tem que falar. Precisamos falar, precisamos falar. Porque se amanhã algo acontecer, Senhor, eu falei. Eu fui a sentinela do Senhor. Estou terminando. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar da sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Por isso nós precisamos estar atentos com quem está ao nosso redor. Viu? Inclusive, pode prestar atenção que tem sempre alguém perto de nós que o diabo já tem dado sinais que ele quer tragar essa pessoa. Pode ver que é uma desgraça atrás da outra acontecendo na vida dela. Você pode prestar atenção. Tem pessoas que ele sai de uma, entra na outra. Sai da outra, entra na outra. Você vê que o diabo já vem dando sinais que quer tragar aquela vida. E aí é a hora de muitos falar assim, querido, se desperta. Se desperta e vai buscar o Senhor, vai buscar proteção, entrega a sua vida para Jesus, porque comigo na minha época foi assim, graças a Deus eu tive essa libertação, esse entendimento. Eu tive esse entendimento. Começou a acontecer uma coisa atrás da outra comigo. Eu com o pezinho lá no mundo. Um acidente aqui, outro ali, um acidente aqui, um outro ali, eu no meio, um acidente aqui, outro ali, morre um do meu lado, morre outro comigo, vai morrendo gente. Eu falei, opa! Falei, gente, tá lutando. E eu tinha a minha mãe que me cobria de oração, né? Eu tinha a minha mãe que me cobria de oração. Mas aí eu entendi. Eu falei, opa, peraí. Veio aquele discernimento. O diabo está tentando tragar a tua vida. Pega essa vida que ele está tentando tragar e entrega para Jesus correndo. Porque está muito perto. Gente, muita gente morreu perto de mim. Muitas pessoas morreram perto de mim. Muitas. E eu sempre próximo dessas situações. Às vezes junto com essas situações.
E Deus guardando daqui, guardando dali, guardando daqui, guardando dali, guardando daqui, guardando dali. Mas espera aí, usa a tua inteligência. Espera aí, você está vendo que tem algo, né? O diabo tragando vidas ao seu redor. Então pega essa vida e entrega para Jesus. Você não precisa consequência, você não precisa... Um dia eu olhei para mim e falei, rapaz, você está perfeito, não tem nada, você está esperando o quê? Você não tem nada, Deus tem te guardado, você está esperando o quê? Você está esperando o pior? Como a gente vê muitas vezes por aí, né? Não precisa? Não, vou usar minha inteligência. A gente tem cabeça para pensar. Amém? Fique em pé, por favor. Feche seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Com seus olhos e a mão no seu coração, eu penso que muitas situações Deus quer mudar, quer definir, quer honrar, mas Ele está esperando a fé do paralítico. Sabe o que é a fé do paralítico? Essa fé ousada, teimosa, perseverante, determinada. Lembre-se que Jesus não ouviu a fé dele, Jesus viu. Porque a atitude deles mostrou a fé que estava dentro deles. É aquela coisa de você colocar mais força. Eu vou colocar mais força. Eu vou colocar ainda mais força. Eu vou buscar ainda mais. Eu vou entrar, nem que for pelo telhado. Mas vai mudar. Vai mudar. Deus quer nos abençoar. Às vezes Deus nos treina a obediência e a perseverança. Naamã era um homem leproso. Quando ele foi até o homem de Deus, o homem de Deus, dirigido por Deus, disse assim a ele: vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão, e a sua carne será curada, você ficará com a carne limpa. A princípio, ele achou aquilo um absurdo. Onde já se viu me mandar mergulhar no Jordão? Então que eu mergulhasse em um dos rios lá da minha terra. Tem rios muito melhores do que o Jordão. Deus queria curá-lo, mas Deus queria ensinar a obediência e a perseverança. Primeiro, a obediência de submeter aquilo que Deus estava determinando que ele fizesse. E ele não foi curado no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto, nem no sexto. Somente no 7º mergulho. Depois da perseverança, é que ele foi curado. A mesma coisa em outras passagens bíblicas. Deus queria mais força. Deus queria mais perseverança. Talvez o que Deus esteja esperando de muitos é mais ousadia, é mais coragem, é mais teimosia na fé. É aquela decisão assim, nessa condição de paralítico eu não vivo mais.
Carregado pelos outros eu não fico mais. Porque agora eu estou determinado, a minha vida vai mudar. A minha vida vai mudar. E aí é onde vem essa palavra linda, vendo a fé. Não ouvindo, vendo. Porque fé sem obras é inútil. Fé sem atitudes é morta. É isso que Deus quer. Coloca mais força. Coloca mais força. Avança. Persevera. Sai da zona de conforto. Sai da zona de estagnação. Se a fé não mexe conosco, não mexe com Deus. Às vezes as nossas atitudes não mexem nem com a gente. Como é que vai mexer com Deus se não está mexendo nem com nós? Com a gente, conosco. Não pode. Não mexeu nem comigo, como é que vai mexer com o mundo espiritual? Minha atitude de fé não mexeu nem comigo. Como vai mexer com o mundo espiritual? Não vai. Mas quando mexe conosco, mexe também com o mundo espiritual. Pressiona. Esteja atento a isso. Esteja atento, seja um dos 4 para carregar algum paralítico que está perto de você. E lembre-se que um dia também fomos carregados. Um dia também fomos carregados. Agora tomamos da nossa maca, carregamos e ajudamos agora outros. Deus quer te honrar. Deus quer te abençoar. Eu tenho falado sobre isso, eu tenho mostrado isso. Quem está acompanhando as reuniões tem visto. Eu tenho todos os dias, testemunhos. Todos os dias pessoas compartilhando, porque Deus, Ele quer abençoar de forma extraordinária. Ele quer fazer coisas extraordinárias. Agora, pressiona. Seja mais teimoso. Seja mais ativo. Seja mais ousado. Seja mais perseverante. E você vai ver a glória de Deus na tua vida. A ação de Deus na tua vida. Tinha muita gente ali na casa, mas o paralítico saiu andando. Tinha muitos, estava cheio. Mas aquele paralítico saiu dali com a vida transformada. Seja esse. Eu não sei quantos terão a vida transformada, mas eu terei. É isso que você tem que dizer. Eu não sei quantos vão alcançar os seus milagres, mas eu vou. Eu vou. Porque eu vou buscar, eu vou perseverar, eu vou pressionar mais. Eu me recuso, até porque se eu sei que existe um Deus grande, poderoso, glorioso, que pode transformar a minha vida, eu vou agir a minha fé.